Olá, amigos e amigas que assistem a TV Câmara. Voltamos a apresentar o programa Mão na Roda e hoje estamos recebendo aqui o professor Dr. Timóteo da Unesp de Tupã, que no primeiro bloco já falou para a gente aqui muita coisa legal que nos inspiram e nos motivam também. Timóteo, e no final do primeiro bloco você falou para a gente que você veio para Tupã, né, para lecionar no curso de administração, que inclusive você trabalhou por 3 meses sem salário, se dedicando com muito empenho e dedicação. Conta pra gente como é que foi esse início aqui então da Unesp, esse início do curso. Quando a gente rememora, a gente vê a ascensão que a gente teve, né? A evolução. Mas é importante dizer para as pessoas que ao chegar num novo local, a gente tem que se superar, né? Primeiro, não é uma superação natural de você já estar fora do seu ambiente de conforto. Você está numa nova cidade. Exato. Com novas pessoas, com novas pessoas, aí, né? tendo tratamentos talvez das pessoas meio reticentes, porque você é um forasteiro. Exato. Né? Ainda não ainda mais sul-mato-grossense, de Aparecida, meu Deus. não mostrou ainda a sua reputação, ainda não foi comprovado. Então você está sempre sobre algum tipo de avaliação, algum olhar, né? você está sempre em xeque. Como tive muitas mudanças na vida, não coloquei isso como um restritivo, mas coloquei isso como um desafio. Sim. É importante dizer também que a Unesp, quando chegou aqui, estava tudo por se fazer. Né? O prédio onde a gente está sediado hoje, lá na longa Zona Leste, né, que todo mundo fala, mas lá tão distante, e hoje é um lugar tão acolhedor, que eu vejo que é uma região que está crescendo bastante, está crescendo, ali, né? E que, aos meus olhos, hoje, como um crítico e como um entusiasmado aqui por Tupã, talvez seja o melhor lugar para uma universidade estar. Né? Para levar os olhares das pessoas para um lugar que talvez não tenha tido a atenção tão merecida. Exato, interessante. E aí eu cheguei aqui, Paulo, e nós tínhamos um apelido, né? Os primeiros 4 professores que foram, os primeiros 5 professores que foram contratados, eram tratados por G5. G5. Era o grupo dos 5 professores. E quem eram os 5 do G5? Eram eles, né? O Gesuí, o Wagner, a professora Sandra, o professor Leonardo e o professor Danilo. O Leonardo hoje está na FCA, lá em Botucatu, lá na Unesp de Botucatu, mas esse daqui constitui um G5. E o G4. O G4 é o professor Marcelo Marques, o professor João Guilherme, o professor André e eu. Olha só, então você é da segunda leva de professores. Eu sou da segunda leva. Eu digo assim, eu não participei do dilúvio, mas eu pisei no barro. Olha só. Eu estava lá. E como que foi essa fase, Timóteo? Tudo muito difícil, Paulo. Hoje a gente percebe como a gente avançou em estrutura, em organização e tal. Mas veja, as primeiras aulas foram dadas com os alunos sentados no chão. No chão? Não tinha cadeira para sentar? Não tinham cadeiras, porque as cadeiras não chegaram a tempo da primeira leva. Nossa. Foi dado aula com giz. E esse giz foi adquirido pelos professores. Que não tinham comprado giz? Não tinham nada e os pais estavam presentes. E, aliás, tínhamos que vender a imagem de uma instituição como séria, duradoura e que mas os filhos, ainda sem estrutura. E que os filhos deles seriam acolhidos e teriam uma condição de ensino, pesquisa e extensão de qualidade, que a Unesp garante e exigimos de nós mesmos que seja feito. Interessante, hein, Timóteo? Mas aí nós tivemos que mostrar isso aí. Nós tínhamos um telefone, né? Para receber ligação, a gente descia lá embaixo, fazia ligações, fazíamos pesquisa por telefone, deixávamos contatos. Os primeiros computadores eram 586. 586, já estava acostumado já, né? Para você não foi muito diferente. Não foi muito diferente, sabe? Passamos por dessas complicações. Depois a gente foi gradativamente melhorando. Nós tínhamos salas coletivas de 5 pessoas, de 4 pessoas. Nossa. Só depois a gente foi ter os gabinetes em dupla, como acontece hoje. Esse apoio estrutural que nós temos. Nós tínhamos muitos pombos, sabe? Dificuldade mesmo. Ar-condicionado era complicado, as janelas eram fixas porque aquele prédio foi readaptado para uma condição de fixação de janelas e de segurança e era um calor absurdo, né? E fomos superando isso aí. Os ar-condicionados chegaram, os computadores a gente conseguiu obter por meio de pesquisa e recursos. A linha telefônica foi ampliada por meio de um convênio com a Telefônica posteriormente Vivo. Né? E a gente foi evoluindo. Evoluindo até a gente chegar em um patamar que a gente está hoje. E como que está
a Unesp hoje, Timóteo? Como que está o curso de administração hoje? O curso de administração hoje é reconhecido como entre os melhores do Brasil. Entre os melhores do Brasil, hoje, Timóteo? no guia Quero Educação, o antigo guia Abril de universidades, ele está entre os 12 melhores cursos do país. Que ótimo. E isso a gente está oferecendo aqui em Tupã, reforçando o pessoal. É de graça, né, Timóteo? De graça, ninguém vai pagar uma nada educação para fazer administração. Igual lá. aquele nível de hotel, sabe? Hotel 5 estrelas, uma educação de 5 estrelas. Assim. É um dos cursos 5 estrelas do país. É o único curso fora de uma capital. Olha só. Então, veja só, eu acho que isso agrega um fator muito positivo para quem está em Tupã e pode de Tupã se região, interessar né? por aqui, região, e quem está vindo de fora. Sim. Você está tendo um ensino de excelência e a universidade não se limita ao ensino, é importante dizer isso, né, Paulo? Isso, é importante. A universidade é um trio indissolúvel que ele tem que expor a característica de ensino, que talvez seja mais conhecida do grande público. A formação dos alunos, a graduação, que é a formação dos alunos, a educação, a qualificação desses alunos, a pesquisa, que é aquilo que os professores, juntamente com alunos e seus orientados, fazem com que isso se torne num nível máximo de conhecimento. Então você vai para o que a gente chama hoje de estado da arte, aquilo que é o limite do seu conhecimento. Ótimo. E aquilo é extrapolado para dentro do ensino. E o terceiro eixo é a extensão universitária. Isso. É fazer com que a universidade chegue até a população, com que ela transfira o conhecimento. Transferir aquilo que produz na universidade para a nossa sociedade. Exatamente. Aqui também, né? A transferência de novas tecnologias, de novas ferramentas de decisão na parte de administração, de melhor qualidade de vida, de ascensão e desenvolvimento regional. Ótimo. Certo? Então é isso que a universidade tem que fazer. E é isso que a Unesp faz. Para o grande público compreender o que a universidade faz, é interessante que o público questione, participe da vida universitária. A universidade, ela é um trampolim. As cidades que se apoiaram em universidades, em polos de ensino de excelência, elas se desenvolveram. Eu posso citar aqui, por exemplo, minha experiência com São Carlos e toda a estrutura que foi montada em torno de São Carlos por conta das universidades. Solteira também. Ilha Solteira, né? E Tupã, hoje eu acredito que esteja na mesma direção. Legal, está seguindo esse caminho Ela vai se ancorar nesse ensino de alta qualidade. Excelente. A Unesp pode se tornar... A Unesp é uma protagonista. A Unesp não deseja ser a única protagonista, não é ideia. Tem a sua participação também. Tem a sua também, participação, né? A sua relevância. E o que eu trago aqui de consideração? A importância do curso de administração estar num município, numa região de grandes facilidades. Para quem vem de fora, o custo de vida aqui é mais em conta. Você consegue condição de receptividade das pessoas muito interessante. Muito né? bem. Os nossos alunos têm o hábito de repúblicas. Essas repúblicas costumam ter um contato entre eles muito interessante, fazem jogos, né? Fazem interação com a vida acadêmica. Excelente, muito bem. Se tornam amigos de longa data. Eu tenho contato com ex-alunos que participaram de mesma república, que hoje, por exemplo, são padrinhos dos filhos dos outros, são compadres, estão numa empresa, estão numa empresa, indicam um amigo, né? trocam informações relevantes, né? Fazem a sua rede de contatos, é uma rede duradoura. Tem gente que já está formado. Nós lançamos a nossa primeira turma em 2008. Então, nós já temos profissionais de 12 anos de carreira. Agora, nós estamos com qual turma já de Já está na 14ª turma de administração. 14ª turma de administração. E Timóteo, e como que o pessoal que está em casa, que se interessar em fazer administração, que quiser conhecer o curso de administração, como que é o curso? É de dia, é integral, é noturno? Como que funciona? Excelente questionamento, Paulo. Hoje é ofertado aqui em Tupã 2 modalidades de ingresso. É o mesmo curso, a mesma característica, o mesmo docente, mesma carga horária, a mesma carga horária, as mesmas condições de complemento de formação, que eu posso tratar mais detalhadamente avante. Mas tem o curso noturno, que é entre as 19 e as 23 horas, e também atividades eventuais aos sábados. E o curso integral, que ele tem atividades das 8 às 12, das 14 às 18 horas. Certo. E aí, só que ambos têm
as mesmas características. Sim. Professores, níveis de exigência, Sim. experiências com atividades complementares, como, Sim, por exemplo, de pesquisa, extensão. o PET, que é o Sim. Programa de Educação Tutorial, como uma empresa de consultoria que tem lá à disposição dos alunos do campus todo, que é a atividade da empresa Júnior. Nós temos uma relação muito estreita com os alunos. Eu vou fazer aqui algo que algumas pessoas podem dar risada. Eu me acho jovem ainda. Sim, certo? mas você muito jovem, e pelo Timóteo. fato da nossa juventude, a gente ainda facilita muito a língua esse do relacionamento aluno, com os alunos. né? Né? E o aluno nos oxigena. Sim. Porque, por incrível que pareça, o professor ele é permanente, mas o aluno também é. Nós sempre temos alunos que são contínuos na nossa vida, nós nos tornamos responsáveis por eles, né? Eles são ingressantes e a gente fala egresso, né? Sim. Eles saem, mas eles sempre são os nossos alunos. Então, reportam a nós uma devolutiva de como estão na carreira, de como estão no mercado de devolvem trabalho, habilidade. Né? Ao longo do curso, a interação é boa. Sim. E eu acho que isso fez com que o curso de administração seja hoje o que é, mas tem evoluído com esse caminhar conjunto. Que bacana. Lá nas primeiras bom. turmas a gente teve que ser cúmplice um do outro. Né? Né? Teve que ser cúmplice não, quando a gente comete um crime a gente é comparsa, né? Já que está todo mundo se arriscando, vamos nos comprometer juntos. Então fez uma atividade coletiva, uma atividade que nós tivemos que interagir entre professores e alunos, entre professores e professores, os alunos com eles mesmos. Então montou-se um time de desenvolvimento muito interessante. Que bacana, muito bom. E de que forma que a pessoa que estiver interessada ela pode ingressar para fazer o curso na Unesp, Timóteo? Boa pergunta, Paulo. Primeiro, o mais conhecido e famoso processo de ingresso é via vestibular. Via vestibular. O vestibular é que ele acontece anualmente para administração? Acontece anualmente para administração. Hoje, a administração aqui de Tupã e a Unesp toda está ofertando somente um vestibular chamado de verão, que é o vestibular de final de ano, Sim. Né, nas suas duas fases de operação, que sempre é divulgado ao longo do ano e tem o seu período de inscrição. E outras modalidades de ingresso estão sendo sugeridas. E quais são essas, Timóteo? Via Enem, por exemplo. O aluno que tira uma boa nota do Enem, ele consegue ingressar sem fazer o vestibular, então? Sem fazer o vestibular, por uma via alternativa, que o aluno vai acumulando pontos, talvez com um menor nervosismo do que seria no período de vestibular. Sem a pressão de ser um vestibular. A gente conhece o vestibular, Paulo. Você já passou por ele, eu já passei. Muitos amigos, parentes nossos já passaram. Sabe que o vestibular talvez seja um momento que meça, né, que verifique menos a capacidade e mais um estado de controle da pessoa. Né? Na verdade, é um desafio psicológico. O saber, né? Então, o Enem vem como alternativa. Que legal. E a Unesp, eu acho que em posição de vanguarda, em posição de liderança, ela demandou dos seus diversos cursos, né, das suas mais de 130 possibilidades de ingresso, demandou meios alternativos de ingresso ao vestibular. E sugeriu, por exemplo, um negócio que eu falo em primeira mão aqui, Olimpíada do Conhecimento. É uma outra forma de ingresso outra também? Forma de ingresso. Então o aluno ele pode ingressar via vestibular, pelo acúmulo de pontos do Enem, e por vias alternativas como Olimpíadas do Conhecimento. Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Matemática, de Biologia, Olimpíada de Física. Os cursos previamente estabeleceram quais seriam as Olimpíadas que pudessem ser relacionadas e fizessem com que ingressasse. E aí esses alunos podem pensar o seguinte, bom, tenho extrema habilidade numa área do conhecimento. Vou sugerir aqui uma área como Física. Vou lá, submeto um projeto e sou contemplado como primeiro, segundo ou terceiro lugar em Física. E o meu curso lá, que eu desejo ingressar no ensino superior na Unesp, ele aceita esse processo. Olha que bacana. Seria um prêmio duplo. Você não precisaria então fazer o vestibular apenas com esse prêmio que ele tem na Olimpíada, de Matemática, de Física, ele consegue então ingressar no curso também. Exatamente. Que bacana. E a Unesp, eu acho que de um modo muito coerente, reservou vagas para essa modalidade, sem que interferisse no número de vagas do vestibular ou do Enem. Interessante. Então, a Unesp sugeriu que fosse criado até 10% mais de vagas para essas novas modalidades de ingresso, não ferindo aquelas lá. Então, quem tem habilidade em Olimpíada do Conhecimento consegue entrar também. E essa vaga não vai concorrer com aquelas outras. Que bacana. Eu acho que foi uma vanguarda, foi uma posição de liderança realmente. Que legal, é uma outra forma do aluno se ingressar.
E existe também a possibilidade daqueles que já são formados em outras áreas, por exemplo, uma pessoa que fez contabilidade e que queira fazer administração, como que ela consegue? Ela tem que fazer o vestibular? Como que é também esse ingresso? A Unesp possibilita, com um processo chamado transferência, que é uma sobra de vagas eventuais, ou o remanejamento das vagas, ela possibilita que seja feito, primeiro, transferência interna. É considerado transferência interna todo o processo onde qualquer aluno matriculado num curso da Unesp, estando em Tupã ou não, possa transferir para um outro. Isso é chamado de transferência interna, também da Unesp. E a transferência externa, onde, por exemplo, algum aluno de outras instituições de ensino em curso possa, mediante cumprir requisitos, como por exemplo, ter sido aprovado no maior número de disciplinas, boa pontuação, possa ingressar via transferência. Interessante. Tá? Existe uma nova via também chamada portador de diploma, ou seja, a transferência para portador de diploma, que são profissionais já graduados que possam ingressar no curso, por exemplo, de administração por meio desse diploma prévio. Interessante. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui em Tupã uma pessoa que fez contabilidade, trabalha durante o dia no escritório e que queira fazer administração à noite, ele pode então entrar na Unesp então com a portabilidade do diploma. Pode. É necessário, porém, Paulo, que se disponibilize a vaga. Nesse último processo, na transição do ano de 2019 para 2020, nós tivemos a disponibilização de vagas para transferência externa, porque a Unesp assim nos obriga a fazer. Primeiro transferência entre os seus cursos, depois a transferência externa, ainda de aluno em curso em outras instituições, e sobrou uma vaga, foram disponibilizadas 2 vagas para portador de diploma. Olha só. Nós tivemos aqui em Tupã a experiência de ter 2 novas alunas que são bacharéis em Direito. Olha, e que vão agora fazer uma nova graduação. Tiveram disciplinas equivalentes na sua graduação original que vão ingressar no curso integral de administração. Que bacana. Durante o dia, exatamente. Muito bom. Então, olha só para você de casa que estiver nos assistindo também, que já é portador de algum diploma e que queira também ingressar na Unesp, essa é uma outra oportunidade, né, Timóteo? Exatamente. Isso abre uma opção muito interessante. Sim, tá? Uma carta mais na manga do profissional, né? Exatamente. Exato. Timóteo, e os profissionais que são formados em administração aqui na Unesp de Tupã, como que eles estão no mercado de trabalho? Hoje, nós nascemos, vamos falar assim, nós nascemos com um viés grande de agronegócio. A época da abertura do curso chamava-se Administração de Empresas e Agronegócio. Passamos por uma reformulação, uma exigência do MEC, onde os cursos de administração teriam basicamente a nomenclatura de administração e uma única variante possível, que é a administração pública. Tá? Então hoje o curso da Unesp aqui em Tupã é administração, com uma característica mais empresarial, de decisões. Nós temos alunos em posso tentar ser até um pouco negligente, né? Em todos os aspectos de negócio que nós podemos imaginar. Daqui da nossa região e Brasil afora. No bom e velho agronegócio, que nós temos ainda boa formação e que os alunos acabam por serem gestores de usinas, empresas de grãos, de empresas de carnes de grande porte, listadas em bolsa, ou da nossa região aqui também, bancos, setor financeiro, gestão de pessoas na parte de recrutamento, seleção de pessoas, mídias e comunicações na parte de comunicação, parte de produção. Nós temos profissionais em indústrias muito interessantes, conhecidas de vocês aí, como a Toyota, a indústria, na Whirlpool, que é a fabricante da Brastemp, da Consul. Nós temos profissionais em todos os grandes bancos, nós temos profissionais hoje nas corretoras de valores. Que interessante, hein, fazem... Quantas oportunidades isso abriu na vida desses alunos, O curso de administração, ele é eclético, ele possibilita um leque muito grande de opções. Vou falar em específico do nosso curso, ele mostra opções, dado o contato com os professores, entre os colegas, nós trazemos empresas para cá para falar. Os estágios de final de conclusão de curso mostram isso também, essa heterogeneidade, essa diversidade que nós temos em relação à formação e aonde o aluno vai trabalhar. Que legal. Alunos que estão hoje na B3, atual Bolsa de Valores de São Paulo, que mostraram assim uma vivência de uma abertura de capital, alunos que tiveram a experiência de ir para empresas gigantes como a Google, né? Como a Google, trabalharam
trabalharam no Panamá, fora do país, na Google. Nossa, que oportunidade, e fizeram uma escolha, sair da Google e montar o seu próprio empreendimento. Olha só. Então aí eu jogo também para vocês uma possibilidade que o administrador tem de se colocar sobre risco, que é não ser exatamente um funcionário, mas também ser um empreendedor. Ser um empreendedor, um promotor do desenvolvimento. Que bacana. Isso precisa ser de imediato? Se você precisa acabar a universidade e montar uma empresa gigante, provavelmente não será esse caminho. Sim. Lembra quando a gente começou na Unesp comprando o GIS? Dá para começar pequeno, dá para você ser funcionário, ambicione a sua ideia, seja um empreendedor dentro da sua empresa. Exato. Se você julgar que isso é adequado para você, que é o seu caminho, almeje, dê o passo seguinte, monte o seu próprio empreendimento. Hoje nós temos empreendimentos digitais, hoje nós temos alunos, ex-alunos, chamado egressos, que temos, por exemplo, tem financeira, empresas de capitalização 100% virtual. Olha, que bacana. Ele está sediado hoje em Belo Horizonte, mas tem clientes em São Paulo, no Paraná, clientes no Rio de Janeiro. Nós temos, então, uma possibilidade enorme. E formou aqui em Tupã. Formou aqui em Tupã. Olha só, para você que está assistindo a gente aí, vejam só. Pessoas que se formaram aqui em Tupã estão ganhando o Brasil e mundo afora. Brasil, nós temos profissionais hoje no Rio de Janeiro com construtoras, nós temos profissionais em indústrias, fora do país. Olha. Então, a hora que você ingressa num curso superior de alta qualidade, que ingressa numa universidade da magnitude da Unesp, as opções que te são dadas são enormes. A vivência talvez seja muito além do conhecimento que você consegue adquirir ali dentro. Bacana. Aquilo é um trampolim. Exato. Timóteo, fica à vontade para fazer um convite, o pessoal que estiver nos assistindo. Vamos lá. Para todos que estiverem nos assistindo, aqueles que desejam ingressar num curso superior de alta qualidade, busquem informações da Unesp, em especial busquem informações da Unesp de Tupã. A opção do curso de administração está dada, um curso bastante amplo na sua formação, gratuito, totalmente gratuito. Para aquelas pessoas que vêm de fora de Tupã e eventualmente têm alguma dificuldade financeira, a universidade disponibiliza auxílios moradias, auxílios de caráter socioeconômico. Existe uma acolhida toda especial entre os professores e técnicos administrativos. A universidade, ela se colocou como uma ferramenta de mudança e alavancagem de vida. Você, se tiver uma ambição e tiver uma energia para cumprir, você vai encontrar na Unesp um trampolim para a sua vida. Você, empresário também, que deseja bons profissionais, você, empreendedor, que precisa alavancar o seu conhecimento, busque a universidade, busque a Unesp. Nós temos boas soluções, nós podemos bater junto no problema e nós vamos superá-los. Muito obrigado. Excelente. Timóteo, foi um prazer imenso receber você aqui no estúdio do programa Mão na Roda, bater esse papo muito agradável, informar a nossa população a respeito da Unesp, do curso de administração. Muito obrigado pela sua presença aqui, Timóteo. Um prazer, Paulo. Meus parabéns pelo seu programa. Espero ter contribuído com vocês. Obrigado, contribuiu muito. E para você de casa que está nos assistindo, último recadinho, nós do Rotary Clube de Tupã estamos realizando uma promoção de uma pizza, e essa pizza em prol da Fundação Rotária, em prol dos projetos humanitários do Rotary. Aqui em Tupã nós temos um trabalho realizado aqui com o albergue noturno. O albergue noturno de Tupã é mantido pelo Rotary Clube de Tupã. Enfim, comprando essa pizza, você também vai concorrer a um Gol 0 km modelo 2020, a 2 televisões e a 2 notebooks também. O professor Timóteo comprou 2 pizzas já, então se você de casa tiver interesse, procura a gente do Rotary também. Agradeço pela sua audiência, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. Obrigado.